De um tempo pra cá eu me reconectei com um hobby de quando eu era criança, que é cartinha Pokémon. Eu voltei a ver alguns youtubers como o Deep Pocket Monster e comecei a ver alguns novos, como o Tessive. E é algo que eu gosto muito, que eu não sei porquê, mas do nada me voltou essa chama. Eu vi um videozinho e daí eu falei, bah, vou voltar a colecionar. E eu separei de um jeito que eu quero mostrar aqui, que é um jeito um pouco diferente do que as pessoas fazem, eu acho. E como eu quero focar um pouco mais no YouTube, botar alguns vídeos de alguns gostos, talvez alguns vlogs e focar nos shorts também, eu vou mostrar nesse primeiro vídeo a minha coleção. Vamos começar com essa caixinha aqui, que é onde eu estou guardando as minhas cartas especiais, só que um pouco mais regulares. Então a gente tem elas divididas primeiro por tipagem, como seria num fichário de uma coleção normal mesmo. Então a gente tem planta, fogo, depois a gente tem água, raio, psíquico, depois o psíquico lutador, depois do lutador o sombrio, do sombrio pro metal, do metal pro fada, do fada pro dragão e fecha com os de tipo normal. Tem algumas cartas assim que eu gosto bastante, que são antigas. Essa Mega Beedrill eu acho muito interessante. Esse Tapu Bulu eu acho muito bonito. Minha avó também gosta dele. Esse Mega Camerupt. O Cinderace X, que quem tirou foi minha namorada. Esse Volcanion, que ele é de duas tipagens. Então ele é fogo e água. Aqui o Mega Blastoise. O Greninja do Ash. Esse Articuno aqui também. Daí, aqui de tipo raio, que eu gosto muito, a gente tem o Pikachu. Aqui do tipo psíquico a gente já tem um pouco mais de cartas. Então a gente tem esse Mewtwo aqui GX, lindíssimo, vale uma nota. Esse Deoxys aqui eu acho muito legal também. O Mimikyu também, né, que todo mundo gosta. Parece mais um trapo de pano. Aqui as do tipo lutador. Do tipo sombrio a gente tem algumas, como esse Mega Absol, muito bonito. Essa carta turbo aqui do Evetal. Tipo metal a gente não tem muitos, mas essa Magerna aqui eu acho muito bonita. De tipo fada a gente tem essa Mega Mawile e a Mawile X. Essa Sylveon aqui. Essa outra Sylveon. Agora de tipo dragão que eu gosto muito a gente tem esse Mega Salamence. E de tipo normal a gente tem esse Mega Kangaskhan, que é um dos meus Pokémon favoritos. Esse Snorlax GX também, que eu acho muito bonito, o Snorlax em si. E esse Raikkonen aqui, X e Shine. E esse Drumpa GX, porque eu acho ele muito bonito, a carta em si. E eu acho que ele parece muito maconheiro nesse estilo aqui. A segunda parte agora é esse fichário aqui, que é o meu primeiro fichário. Eu pretendo comprar um outro para deixar um pouco mais diferente. Mas eu separei ele primeiro pelas cartas que eu gosto, porque antes, quando eu era criança, eu só pegava as cartas especiais e as outras de book eu deixava assim. Mas eu vendi a maioria das cartas de book que eu tinha e eu comprei outras cartas ou pacotinhos para eu abrir. E eu comecei a pensar que eu tinha que nesse fichário aqui, ou nos meus fichários, botar as coisas que eu gosto. Então primeiro eu comecei com os treinadores, que é o meu estilo de carta especial favorito. Então aqui a gente tem algumas muito bonitas, esse Pandan, esse fã-clube Pokémon, que é o meu treinador favorito. Tem outro estilo dele também que eu ainda não tenho, mas eu com certeza vou comprar, ou tentar trocar com alguém, que é muito bonito. Esse Ribe aqui, com esse fundo, toda essa carta aqui é linda. A criadora de Pokémon, o Proton da equipe Rocket, o Plano do N, o Oli, a Lulu, que eu deixei essa fileira aqui com sols de cabelo verde. Aqui Pokéranger, o Luan, a Lilian, o Algoro. Aqui esse Ortega muito bonito. A Hilda que eu tirei. Essa Corina, essa Hilda eu tirei há pouco tempo. Esse pesquisador de fóssil que eu acho muito bonito, que eu comprei numa loja chamada Nerds Cards. Loja aqui de Porto Alegre, muito boa. Esse fã-clube de Pokémon aqui, que é o regular, mas eu pretendo ter o full art dele. E essas três aqui, elas estão um pouco mais danificadas, porque elas são muito antigas e estava tudo perdido aqui em casa. Então a gente fez uma busca e algumas, infelizmente, estão um pouco danificadas. Depois a gente tem essas três douradas aqui de treinador também. Essas três Clefairy X da Lilian, que eu tô com um plano de fazer 2 páginas dela completa. Então ter 8 dessa daqui.
Daí aqui a gente entra numas X e numas Megas um pouco mais diferentes, um pouco mais bonitas, que são as minhas cartas especiais favoritas. Então, a gente tem o Pikachu X, a Sylveon X, a Gardevoir, a Mega Gardevoir, o Mega Kangaskhan, o Mega Mewtwo, o Mega Tyranitar, o Mega Steelix. Aqui na outra página a gente tem o Kyogre X, o Blastoise X, o Mewtwo X, esse Articuno Full Art, o Venossauro X, esse Flappy VMAX, o Alakazam X, lindo com a borda de ouro, e o Mega Garchomp X. Daí na próxima a gente tem duas cartas Rainbow, que é o Ho-Ho e esse Gyarados, e essa Ursaluna X, que tá aqui sozinha porque eu não tinha muitas cartas com o fundo ou com o foco no vermelho. Próxima parte aqui é as Full Arts, então a gente tem dividido em Pokémons na grama ou na natureza, que são essas quatro aqui e essas duas embaixo aqui do Victini e do Golurk. Em cima a gente tem essa Maniphy e esse Bugtrio, que são do mar. Eu pretendo ter uma parte só para marinhos, assim, mas por enquanto tá assim. Esse Bugtrio, inclusive, que é uma carta muito barata, mas é uma das cartas que recentemente eu tô achando uma das mais bonitas das novas coleções, assim. Daí aqui nessa outra página eu vou fazer apenas cartas de arte especial com Pokémon e treinador. Um destaque assim para esse Smeargle, que é uma carta linda e muito artística. Aqui a gente tem algumas outras full arts, dividida aqui em tons mais claros e aqui um pouco mais sombrios, né? Esse Scolipede, inclusive, minha namorada que tirou. Aqui nessa próxima parte é uma divisão por ilustrador. Então eu tenho esse ilustrador aqui que é o meu favorito, que é o Tomokazu Komiya. E eu vou tentar fazer o Master Set dele. Então todas as cartas dele eu vou pegar e as variações também. Aqui também eu separei por tipagens, então a planta, aqui os de fogo, os de água, alguns já estão com as suas variações, os de raio, os psíquicos, os lutadores, os sombrios, os de metal, os fada, os dragões e para finalizar os tipo normal. A última parte, e provavelmente a minha favorita, é o meu futuro projeto de Master Set do meu Pokémon favorito da sua pré-evolução. O meu Pokémon favorito é o Scraft, então aqui eu tento pegar todos que eu consigo. E aí a pré-evolução dele, que é o Scrag também, né? Para não ficar só o Scraft. Aqui eu já tenho algumas boas, inclusive tem um Scrag Master Ball. E infelizmente eu dei uma burrada de pegar um separado em inglês e vou ter que providenciar um desse daqui em português, porque o meu foco é em cartas em português e não em outro idioma. Inclusive, eu pretendo comprar outro fichário para deixar as cartas e esse daqui ser só do Scrag, inclusive tem e do Scraft. Inclusive tem o Scraft aqui na frente desenhado que eu tenho que pintar e atrás um Scragzinho. Esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreve, deixa seu like, seu comentário. E se tiver alguma ideia de vídeo também, deixe seu comentário. Eu vou tentar focar um pouco mais em fazer vídeos aqui sobre o meu gosto, sobre o meu dia a dia, ou alguns conteúdos também de moda, que é o que eu foco mais. Então, por favor, cogita aí, tá me acompanhando. É isso. Paz.